Pai. Senhor, coloca no coração de cada um o desejo de estar aqui, Senhor, cada vez mais aprendendo de Ti, Senhor. Pai amado, que o Senhor possa assim usar Bruno, Pai amado, que ele possa ser instrumento em Tuas mãos para ensinar aos irmãos que aqui estão nesse curso, Pai. Pai amado, vai de conta a todas as famílias, Pai, especialmente a família da irmã, Senhor, que o Senhor possa estar assim, Pai amado, livrando, Senhor, dando entendimento, que se for motivo de saúde, o Senhor possa estar curando, se for financeiro, o Senhor possa estar vindo porta de emprego, Pai, o Senhor dá, Senhor. Em nome de Jesus, Pai amado, nós somos gratos por tudo, já te oramos e te agradecemos, no teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Isso aí, esse computador liga onde? Esse daqui tá ligando, mas esse aí parece que tá com problema. Aqui embaixo, aqui embaixo. Não, é em cima mesmo, é em cima. Bem, na aula passada nós começamos vendo Isaías capítulo 6, sobre a visão de Deus. Nós só temos uma visão correta sobre todas as coisas quando nós enxergamos quem é Deus, e nós vimos isso. Nós também vimos um pouco do propósito da teologia e começamos a ver aqui na apostila, na primeira página, sobre a Bíblia. Essa é a doutrina que nós estamos vendo, é a doutrina da Bíblia, a bibliologia, é a primeira das 10 doutrinas. E alguns autores ou alguns professores preferem estudar logo a doutrina de Deus. Eu prefiro estudar logo a doutrina da Bíblia, tá? Não vai afetar nada não, essa sequência aí, essa diferença, tá? Enfim, então nós vimos que a Bíblia é um livro como qualquer outro, mas não é um livro qualquer. Vimos que a Bíblia é um livro humano e divino, que é uma biblioteca, que contém livros escritos em contextos diferentes, que a Bíblia é um livro da verdade e não de mitologia. E aí vimos também sobre a inspiração bíblica. Vimos o que é inspiração bíblica e o que é inspiração poética, isso é diferente, né? E vimos com base sobretudo em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é o texto que está aí no começo da página 2, né? Por fim, falei sobre inspiração bíblica e as confissões de fé, e conversamos um pouco sobre a possibilidade de alguém ser inspirado como a Bíblia nos dias de hoje, né? Chegamos à conclusão de que não é possível, não daquela maneira, né? E hoje nós vamos começar vendo a partir das línguas bíblicas, tá bom? Então, o texto que eu coloquei aí de Mateus, para a gente começar: pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra ou um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Significa, irmãos, que tudo, absolutamente tudo que foi escrito no Antigo Testamento, mas nós já vimos que o Novo Testamento também é inspirado por Deus, tudo que foi escrito na Bíblia, na palavra de Deus, foi pela vontade de Deus. Não há nada que esteja na nossa Bíblia por um erro. Tudo que está, até mesmo um traço ou um tio, como dizem as traduções antigas, se cumprirão. Tudo absolutamente, tá? E a gente precisa entender que a Bíblia foi escrita num contexto. Tem uma senhora ali, não sei quem é, nem de onde. Ah, não, é lá de fora, né? Pensava que era o. Tá. A Bíblia foi escrita em linguagem humana, foi dada por Deus para ser escrita em linguagem humana, claro, né? Não existe nem gato nem cachorro que escreve. Então só homens poderiam ter escrito a Bíblia, só seres humanos. E a Bíblia foi escrita em 3 línguas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, tá? Com poucas porções em aramaico, que são essas porções aí: Daniel 2, do 4 a 7 e 28. Estão acompanhando aí? Esdras 4, 8 a 6, 18. Também Esdras 7, 12 a 26. E um versículo só em Jeremias 10, 11, foram escritos em aramaico. O restante foi em hebraico. Veja só, o hebraico é a língua dos hebreus, a língua dos hebreus. E o povo hebreu é o povo que esteve no cativeiro no Egito por 430 anos, conforme a palavra de Deus diz.
eles tinham a sua língua e era um povo em torno de uma língua, tá? Era o que os unia. Depois, quando eles saíram, peregrinaram 40 anos no deserto, e quando eles chegaram em Canaã, que passou a ser chamado de Israel, o que os uniu foi a lei. E eles estavam lá em Israel, e Deus disse através dos profetas que se eles desobedecessem a Deus e adorassem outros deuses, eles seriam levados para outras nações. E foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro, eles foram governados por juízes, e aí nós temos aquele período todo onde Débora, Sansão são os mais famosos juízes. Aí o último juiz, que também era um profeta, Samuel, ungiu o primeiro rei e o segundo rei de Israel. Foram Saul e Davi consequentemente. E aí o povo esteve unido em torno de um rei por cerca de 120 anos. Saul, Davi, Salomão, cada um reinado de 40 anos. Depois de Salomão, quando Salomão morreu, o filho dele chamava-se Roboão. Depois surge outro Roboão, então a gente passa a chamar Roboão de Roboão I, né? Roboão era um garoto, era um jovem inexperiente, e Salomão havia deixado o templo construído, né? Lembra que Davi quis construir um templo. Deus nunca pediu um templo, a não ser o templo móvel, que era o tabernáculo. Davi que quis construir um templo para Deus. Deus disse: não, você vai organizar, vai deixar tudo pronto, a liturgia, os cantores, tal, quem vai fazer isso, quem vai fazer aquilo, mas você mesmo não vai construir. Quem vai construir é seu filho, porque você tem sangue nas mãos. Davi era um guerreiro. Então Salomão viveu um reinado de muita paz e de muita prosperidade. Então, como ele não era guerreiro, ele era poeta, ele era escritor, ele conseguiu viver um reinado de muita paz e deixou o templo, mas ele também deixou 1000 viúvas e um país quebrado, muitos impostos. E Roboão, semelhante ao que nós temos hoje, né, no Brasil, inclusive. Um país quebrado, um templo e 1000 viúvas para serem sustentadas pelo Estado. O povo não aguentou. Então, Roboão pediu conselho aos experientes conselheiros do rei, de seu pai. E lembram qual foi o conselho? Quem lembra? Se você for servo desse povo, esse povo vai se tornar seu servo. Você vai fazer um bom reinado. Aí ele não gostou. Aí ele foi lá no grupo de WhatsApp dele da época, com a garotada, e perguntou: e aí, negado, o que é que eu faço? Bota pra quebrar, agora tu é o rei, rapaz, deixa de brincadeira. E ele preferiu ouvir o conselho da garotada. Quem é muito jovem não tem muito conselho para dar. Se tem, geralmente não é conselho muito bom, porque não tem experiência de vida, por mais inteligente que seja. E ele preferiu ouvir o conselho da garotada. O reino foi dividido. Israel, que era um país só, e aí tem nas Bíblias de vocês, naqueles mapas lá atrás, Reino Unido e Reino Dividido. Depois vocês deem uma olhada lá. A partir daí, mais ou menos 950 anos antes de Cristo, que é o reinado de Roboão, o reino é dividido. Jeroboão lidera um povo e vai para o norte do país, para cima. Coloca Samaria como capital, coloca um bezerro de ouro em Dan, no extremo norte, e em Betel, no extremo sul, para que o povo não fosse para o templo adorar em Jerusalém. E aí Judá e Benjamim formam o reino do sul, que passam a ser chamados de Judá, e o reino do norte passa a ser chamado de Israel. O reino de Israel, que é o reino dividido, depois olha na Bíblia de vocês que eu estou falando. O reino do norte, Israel, passa, nenhum dos reis, eles têm 20 reis, nenhum deles adora a Deus, só reis pagãos. E eles tiveram 9 dinastias. É uma dinastia: eu sou rei, meu filho é rei, o filho dele é rei. Eles tiveram 9 em 20 reis só. Nenhum serviu a Deus. No ano 723, 722 antes de Cristo, eu não estou vendo vocês anotarem, espero que estejam decorando tudo. Depois vocês podem ouvir o áudio também para anotarem. O reino do norte, liderado por Jeroboão, é levado para a Assíria. De lá eles se espalham pelo mundo, nunca mais voltam para a sua terra. Permanece o reino de Judá, com uma dinastia só, a dinastia de Davi. Teve rei pagão,
e teve rei devoto a Deus. No ano 586 ou 585 a.C., eles são levados para a Babilônia, entre eles Daniel, Israel, Azarias e Ananias, né? São chamados de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Passam 70 anos no cativeiro da Babilônia, voltam para Judá. Quando eles voltam para Judá, para Jerusalém, com Esdras, Neemias, Zorobabel, está lá nos livros de Esdras, Neemias, também Ageu e Zacarias, foram os profetas dessa época, eles têm uma coisa que os une, é a língua e a lei. É duas coisas, né? A língua e a lei. E eles restauram o culto ao Senhor nas sinagogas, depois nos templos. Nesse período na Babilônia surgem as sinagogas. Lembram que os judeus não são como os cristãos. Nós temos um templo aqui, outro ali, outro ali. Não, eles não, só tem um templo, que é o de Jerusalém. Então lá na Babilônia eles compuseram salmos, acho que é o 137, se não me falha a memória. Na Babilônia penduramos nossas harpas nos salgueiros. As harpas. Cante um cântico de Sião. Não posso cantar, estou triste, né? E também o Salmo 126 é composto quando eles voltam. Quando o Senhor nos trouxe de volta, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Enfim, então a língua, e o 126 quando eles retornam. Nisso eles vão para o cativeiro, para a Babilônia, com a língua hebraica. Todo mundo fala hebraico, os homens leem hebraico, as mulheres não liam, não sabiam ler naquela época porque não tinham oportunidade de estudar. Mas os homens sim, todo menino era educado na lei, então aprendia a ler, todo macho sabia ler. Lá na Babilônia, eles misturam a língua hebraica com a língua babilônica, o que dá uma língua nova, um dialeto novo, como eu coloquei aí, né? Que é o aramaico. E eles voltam falando muito mais aramaico do que hebraico. Está aí na apostila, no item 3.1. Nisso, alguns trechos do Antigo Testamento são escritos em aramaico. Na época do Novo, aqui nós estamos no ano 515 mais ou menos antes de Cristo, né? O retorno dele, depois de 70 anos. Passam-se os séculos. Quando chega no primeiro século, na época de Jesus, a língua falada em Israel não é mais o hebraico, é a língua aramaica. Vocês assistiram aquele filme A Paixão de Cristo, de Mel Gibson? Assistiu? Aquele que Jesus sofre do começo ao fim. Vale a pena assistir, tá? É muito real aquele filme. Assistiu? Bom, a língua que eles falam no filme é o aramaico. Então, no primeiro século, Jesus era falante de aramaico. Os seus conterrâneos também, aramaico. O hebraico é uma língua que estava morrendo naquela época. Então, o hebraico era usado na sinagoga, no culto. Quando eles iam ler a lei, eles liam em hebraico, tinham que ler em hebraico, tá? Ainda hoje é assim, na sinagoga. E aí fazia uma tradução simultânea. Enquanto lesse uma frase, o outro traduz para o aramaico e eventualmente para o grego. Eu conheço a sinagoga museu que tem em Recife, vale a pena conhecer, eu estive lá 2 vezes. Tem um guia, né? Você marca a agenda direitinho, tem um guia, explica as questões lá. Que é a primeira sinagoga das Américas, tem quase 400 anos ela. Fica ali bem pertinho do Marco Zero, em Recife. Ela não funciona mais como para culto, a não ser para uma festa, um casamento, um bar mitzvah, que é quando o menino completa 12 anos, enfim. E aí as regras para organizar uma sinagoga são as mesmas no mundo todo, até hoje. Tem que ter 10 famílias, 10 patriarcas, e eles têm que saber ler hebraico e mais uma série de coisas, né? Judeus, né? A lei é hebraica. Mas por que tem que ser
era no primeiro século, traduzia para o aramaico no primeiro século. Hoje traduz para o vernáculo, né? Que é a língua onde eles estão. Então hoje ele lê em hebraico, o rabino, né? E traduz para o português. Mas tem que ver. É, Mas o hebraico tem que ter tudo isso. tem. Se nós fôssemos numa sinagoga, a gente teria ouvir o rabino pregar em hebraico. Não, pregar em hebraico não, só ler. Só ler, só leitura, a pregação não. Tá? Então isso é uma das regras. Eles conservam a sua tradição em torno da lei e da língua. Tá bom? Então é por isso que eles abrem uma sinagoga hoje em dia. É uma língua morta, é uma língua muito difícil, na verdade. Tá? Então é nessa língua que o Antigo Testamento foi escrito, quase todo, com essas pequenas porções em aramaico aí. Alguma pergunta? Hã? Número 2, 3.2. O Novo Testamento, né? O Novo Testamento. Abra aí na página 3. É uma citação aí de Russell Norman Champlin. O Novo Testamento. Você pode ler, Rodrigo? Esse parágrafo aqui, página 3. O Novo Testamento foi integralmente escrito Isso. algumas expressões usadas por Jesus e por Paulo. Algumas poucas autoridades afirmam que os evangelhos sinópticos tinham o original em hebraico e aramaico. Mas tal ideia é rejeitada pelas baixas maiorias dos especialistas. Naturalmente, há até mesmo expressões hebreu-aramaicas, hebraísmo, incluídas no texto do Novo Testamento. O grego do Novo Testamento é essencialmente a linguagem comum que se falava por todo o Império Romano como língua franca, chamada grego ou Isso. Quer dizer comum. Então, o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné. Quando Alexandre o Grande estava no seu império dominando, que ele conquistava uma nova terra, ele não somente dominava militarmente, mas dominava também intelectualmente, culturalmente. Por isso que o Império Grego é chamado de helenista, ou eles chamam também de, os historiadores chamam também de helenização. A palavra Helena em grego existe e existe e, tá? Helena em grego significa grego, tá? Helena em grego é grego. Então por isso o Império Grego é chamado de Império Helenista, tá bom? Então eles tinham essa ideia de conquistar militarmente um povo e também ensinar sua língua e sua cultura. Então no mundo do Novo Testamento, no mundo do primeiro século, todo mundo falava a sua própria língua e o grego, porque se não falasse o grego não dava para negociar, era muito comum. Por isso Deus quis que a sua palavra ficasse registrada, o Novo Testamento ficasse registrado no grego, porque aí poder chegar em qualquer lugar do império e todo mundo ia conseguir ler. Página 3. Tá? Outra coisa, que os filósofos antes de Cristo, Sócrates, Aristóteles, Platão e por aí vai, todos esses viveram antes de Jesus, lá na Grécia, eles usavam o grego, que hoje é chamado de grego clássico. Tá? É estudado nas universidades, tem documentos que os alunos traduzem e tudo mais. Mas é interessante que Deus não quis que o Novo Testamento fosse registrado no grego dos filósofos, mas no grego koiné, que é o grego comum, ou o grego do povão. Exato. Quando Deus quis se tornar
conhecido do homem, ele se tornou um ser humano. É o maior princípio de contextualização que nós temos. Deus vai em busca do homem e se torna um ser humano. Quando ele quis que a sua palavra fosse sempre compreendida, ele mandou escrever na linguagem do povo. Por que às vezes nós complicamos o evangelho para os outros? Quando Jesus falou com o pescador, ele disse: me siga que eu vou fazer de você um pescador de homens. A parábola do semeador ele falou para agricultores. Ele falava as coisas do dia a dia. A gente não pode querer complicar o evangelho. Digamos, a gente vai fazer um culto público, um culto na praça, no meio da rua. Não sei vocês se só cantam as músicas da harpa cristã, não sei. Mas aí digamos que um grupo, uma igreja vai e aí canta aquela música Eu Quero É Deus, vocês conhecem, né? Eu quero é Deus. Conhece não? É muito fácil. A primeira parte diz assim, é bem animadinha. Só que a segunda parte diz assim: Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus, o príncipe da paz. Ele é a raiz de Davi, ele é o leão de Judá. Nem os crentes sabem o que significa esses 5 símbolos. A gente quer que os incrédulos entendam. Não, é dele. Então a gente precisa pregar o evangelho. A gente tem que pregar o evangelho da forma mais simples possível. Tirar os evangeliqueis, a gente usa aqueles jargões, aquela gíria dos crentes. Varão, tem fogo aí, tem azeite na botija. O cara que é incrédulo chega no culto e diz: o que esse povo está falando? Eu não estou entendendo nada. Tá bom? Então a Bíblia foi escrita originalmente nessas 3 línguas: hebraico, quase todo o Antigo Testamento, grego, o Novo Testamento inteiro, e tudo que nós temos hoje de Bíblia, que a gente usa, é uma tradução. Foi traduzido para a nossa língua. Tá bom? Graças a Deus. Alguém me questionou, uma pessoa evangélica, não foi uma pessoa lá fora. Os que estão lá fora muitas vezes convivem mais do que eu também. E questionou essa pessoa, sabe? Porque ele falou assim: a Bíblia já foi traduzida, aliás, foi uma mulher. A Bíblia já foi traduzida não sei quantas vezes. Como é que eu posso ter certeza que foi que o que eu estou lendo é Bíblia? Sabe que não. E eu não vi resposta. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica o nosso espírito. Nós somos filhos de Deus, né? Então eu teria dela, você está precisando do Espírito Santo de Jesus na sua vida. Seria a resposta certa. Seria uma das respostas, né? Tem outras também. Seria mais simples, talvez. Ontem, a senhora aconteceu lá no meu trabalho, a menina chegou perto da gente e fez: ei, da previsão que eu falei que vai chover amanhã. São 3 evangélicos. Aí começou a conversar com ele. Aí eu estava ligado sobre isso, sabe? Eu falei: Deus não está aqui para me dizer. Desse jeito, mas então, Deus não está aqui para me dizer, mas um me disse. Aí ontem não choveu, né? Aí como a missionária estava doente hoje, eu coloquei na sua, só para tocar segunda-feira. Eu vou dizer para ele que Deus deu a resposta, que ele não sabia ainda. Pois é, rapaz. Eu viajei para Maragogi mês passado. Aí deu que os dias que a gente ia estar em Maragogi ia chover. Eu disse: rapaz, não vou aproveitar. Deus é quem sabe. Esse povo não sabe nada não. Eles têm que fazer uma previsão, né? Mas não tem como acertar. Não caiu uma gota d'água enquanto eu estava em Maragogi. Se eles tivessem a visão, né? Vai dar certo. Faz a previsão com base no que pode acontecer, enfim, mas realmente, né? Então o que nós temos hoje são traduções. Vamos ver um pouco dessas traduções, tá? Está na página 3 ainda, né? Veja só: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei, e eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então a Bíblia diz que nós devemos fazer discípulos
de Jesus em todas as nações. Se nós não tivermos ensinar a guardar, né? Ensinando-os a obedecer todas as coisas que vos ordenei. Se a gente não tiver uma tradução, uma Bíblia na nossa mão, que a gente consiga ler, entender e explicar, não tem como a gente ensinar as pessoas a obedecer o que Jesus mandou fazer. A gente precisa ou ler nas línguas originais, que é mais difícil, mas é uma possibilidade, ou usar uma tradução, que é o mais fácil. Eu coloquei aqui a Bíblia, ou pelo menos uma parte dela já foi traduzida para mais de 2.400 línguas. É porque tem algumas línguas que só tem o Novo Testamento, ou um livro ou outro, tá? E muitos têm a Bíblia toda. No Brasil, a Bíblia completa já foi traduzida, além do português, para línguas minoritárias, como Waiwai, Guajajara e Guarani-Biá. Essas são línguas indígenas? São. Eu conheço um índio Guajajara, inclusive, que é pastor. Ele é do Maranhão. Ele pastoreou aqui na Paraíba um tempo e voltou para lá. Os Guajajaras eram canibais, antigamente. Meu Deus! Mas já tem a Bíblia na língua deles, né? Integralmente, nessas 3 línguas, tá? Além do português. Em português, muitas traduções, né? Nós vamos chegar lá, tá? Aí veja só, eu acho essa pesquisa aqui muito curiosa. Uma pesquisa foi realizada em 28 escolas públicas, na Grande São Paulo, 3.008 alunos, 1.504 da última série do primeiro grau, como eles chamavam na época, que era a 8ª série, né? E 1.504 da última série do segundo grau, que era o ensino médio. Isso aí foi há muito tempo, né? 79. A pesquisa visava saber o nível de compreensão que os alunos tinham no texto bíblico quando liam numa versão mais erudita e numa versão parafraseada. Uma versão erudita são essas de Almeida, né? Sobretudo a revista corrigida e a revista atualizada. E uma paráfrase é quando se usam palavras paralelas às frases. A gente lê um texto, por exemplo, Jesus chorou. Se eu fosse parafrasear esse texto, seria: Jesus ficou tão triste que chorou. Tá? Então, faz uma frase. Isso, faz um pouco de explicação. Tá? E aí, isso. Então a versão de Almeida aqui, que é a revista atualizada, está na tabela do lado esquerdo, é a versão erudita. E a paráfrase da época foi a Bíblia na linguagem de hoje, que até nem tem mais para vender. Tem a nova tradução na linguagem de hoje. A erudita é a corrigida, no caso. O Almeida ou a corrigida. Versão de Almeida. Erudita. Ou atualizada ou corrigida. Pessoal, o pessoal que leu na de Almeida, na 8ª série, entendeu 12,5% do que lia. Imagina, você lê o texto todinho, você vai entender 12%. Aí o pessoal do 3º ano, né, entendeu um pouco mais, 31%. Agora esse mesmo público, que entendeu 12%, quando leu uma paráfrase, entendeu mais de 60%. Ou seja, atualizado. Não, aqui ó. Na linguagem de hoje. A linguagem de hoje não é atualizada. Não, é uma paráfrase. Paráfrase. O pessoal do não, é o nome dela, Bíblia na linguagem de hoje. E o pessoal do 3º ano, que leu também a Bíblia na linguagem de hoje, entendeu mais de 80%. De 31 para 80 e de 12 para 60. O que é melhor? É ler uma tradução e entender ou não entender? Né? Pergunta besta, né? Agora sim, quando foi corrigir, no caso, a corrigida, né? Eu me converti para a primeira Bíblia. Então, quando eu pego uma Bíblia mais atualizada, sinceramente, eu acho assim, não tem muita graça. Né? Não tem graça por quê? Porque você já sabe o que está escrito. E não é para saber não? Não, eu acho que você tem que buscar, orar. Porque eu vejo dessa forma,
grego koiné e da encarnação de Jesus, irmã. Deus quer ser entendido de primeira. O que é que significa dura cerviz? Você ou qualquer pessoa? Dura cerviz É. uma pessoa, peraí. Literalmente falando, o que é dura cerviz? Dura cerviz é uma expressão antiga. E quer dizer o quê? Não sei, uma pessoa que, vamos dizer assim, deixa eu ver se é isso mesmo. Uma linguagem para nós, muito ponta de faca. Não. Você Não. batalhar e não conseguir nada. Não é. Não, poderia. Vamos lá? Não deu nada na minha mente. Deixa eu ver. Aí a gente... Não, é você fazer alguma coisa para buscar aquilo. Não entendi não. Diga com outras palavras. Nem eu estou entendendo. Vai conseguir raciocinar. Dura cerviz é uma expressão dessas Bíblias traduções mais antigas. Difícil de se entender. Difícil não. Se a gente não entendeu, é impossível. Olha, né? Aí a gente lê numa paráfrase e lê. Seja melhor botar no silencioso aí. A gente lê numa paráfrase e diz: povo de coração endurecido. É mais fácil? Não? Povo de coração endurecido. Povo desobediente. E eu vi na semana passada e eu queria lembrar. Dura cerviz. Foi com o bug, né? O significado da palavra dura cerviz, né? Cerviz, né? Isso aí. Dura cerviz quer dizer, olha para mim, dura cervical, essa parte aqui da coluna. Já começou minha amiga, mas não. Dura cerviz é isso aqui, coluna cervical dura, literalmente é isso. Então a pessoa que tem a coluna dura, dura cerviz ou dura cervical, é alguém que não se prostra perante o outro, que na Bíblia significa alguém de coração duro, ou alguém que dificilmente obedece a Deus, que dificilmente se submete a Deus. Só que se a gente lê isso numa versão antiga, a gente não entende. Como foi o caso, ninguém soube o que é. Não, depois. É caso de vida ou morte? Não, é só os irmãos dizendo que não vão poder ir, porque vai ficar um pouco febre. Então, depois a gente vê isso. Vamos lá, vamos prestar atenção aqui. Antes de prosseguir, eu digo, vamos dar uma olhadinha nessas questões de tradução, tá? Essa Bíblia na linguagem de hoje surgiu assim. 2 missionários entregaram Bíblias comuns, para essa versão, vamos chamar assim, erudita, numa comunidade, numa favela. 4 meses depois, o povo começou a devolver. Pastor, não estou entendendo nada. Pastor, lá em casa só minha menina que sabe ler, nem ela que sabe ler está entendendo. Melhor o senhor dar essa Bíblia para quem sabe ler, para quem entende. E eles ficavam com o coração doído, né? E eles pensaram assim: a gente precisa fazer uma tradução que o povo entenda, que alcance o povo. E aí fizeram a Bíblia na linguagem de hoje. Quando entregaram, o povo disse: agora a gente está entendendo, pastor, a palavra de Deus. Agora sim. Vamos lá. Número 1, finalzinho na página 3. Tradução e Bíblia de estudo não são a mesma coisa. Não são, tá? Então se assim, qual é a sua tradução aí? Eu vou fazer muito isso. Quem tem a tradução tal, leia tal texto aí. Então o que é uma tradução? Almeida século 21 é o nome de uma tradução. Almeida Revista Atualizada, que é a ARA, A-R-A, Almeida Revista Atualizada. Almeida Revista Corrigida, Almeida Corrigida e Fiel, Reina Valera, edição contemporânea, que é a única que usa é a Thompson. Vai escrever também? Não, escreveu o nome da editora. King James, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Bíblia na Linguagem de Hoje, A Mensagem. Então esse é o nome da tradução. A tradução é o texto bíblico. O texto bíblico.
Que versão é do texto bíblico que você está utilizando? Isso é uma tradução. Bíblia de estudo é a Genebra, e a diferença é nos estudos que ela tem, nas notas de rodapé, nas seções, nas seções introdutórias do Antigo, do Novo Testamento, de cada livro. Deixa eu ver aqui. Mapas, aqui tem. Isso. Antes de você entrar no livro, com Mateus, aí tem a explicação do que tem Mateus, que vai ser em Mateus, pouco de Mateus, assim e tal. Tem uma explicação aí. Eu tenho uma cheia, eu fico assim, vai aprender, quando tiver no meu curso de teologia, eu vou analisar tudo, é muita coisa. Vai lá. Eu tenho duas assim, mas eu nunca me chamou a atenção dele. Para mim é uma Bíblia normal como qualquer outra. Então elas têm estudos antes do livro, como ele está dizendo, que ajuda muito realmente. O esboço, né, trata disso, as notas de rodapé, mapas, isso é uma Bíblia de estudo. E cada uma tem uma visão, tá bom? Então, Bíblia de estudo é Bíblia de Genebra, Bíblia Pentecostal, Bíblia Shed, Thompson, Plenitude, do Surfista, do Grupo de Louvor, tem muitas. Agora elas podem estar utilizando uma versão bíblica, pessoal, que são essas, uma tradução bíblica, são essas que eu acabei de mencionar. Na sua opinião, qual é a dela? Digo já. Vamos ver, tem muita questão que precede isso, tá bom? Número 2. Há mais Bíblias de estudo do que traduções bíblicas. Já mencionei várias aqui, né? A de Genebra reflete a teologia dos presbiterianos. A pentecostal é a teologia das Assembleias de Deus. A Shed é uma teologia batista. A Shed era batista, né? Inclusive eu conheci Shed. Várias vezes conversei com ele. Rapaz, Falou dele. Enfim. eu fazia tratar com ele. Lá no outro evento da Bíblia, lá no. Sim, foi a despedida, né? Você viu que ele se despediu mesmo lá, né? Estava entrando assim, ela tinha comprado do ano passado, né? Que foi a camisa azul, que não viu azul. Sim, Aí lá no costura assim, costura aqui também. sim. Aí tava conversando assim, aí eu vi ele igual assim, aí quando aquela ainda do chat entrando. Pois é. Quando eu vi assim, apertou minha mão e disse, ei, tem que tirar foto do chat, já era tarde, já tava na frente e perdi o privilégio. Pois é, a gente começou várias vezes, foi uma benção. Então, há mais Bíblias de estudo do que traduções bíblicas, tá bom? Número 3. Irmãos, ficou claro o que é Bíblia de estudo e o que é tradução? Ficou claro? Pois aí quer dizer que há mais Bíblias de estudo do que tradução. Quer dizer que muitas Bíblias têm a mesma tradução. Isso, exatamente. Número 3. Existem boas traduções bíblicas fora do âmbito evangélico. Existem boas traduções bíblicas católicas. Eu tenho uma Bíblia lá em casa chamada Edição Ave Maria, que é uma boa tradução, o trecho é bem traduzido. Eles não seguem o que está lá, mas o trabalho que os teólogos católicos fizeram é um bom trabalho, tá bom? A Bíblia de Jerusalém, que também acho que é da Paulus, é da Paulus ou da Paulinas, enfim, tem a Paulus, que é dos freis, e a Paulinas, que é das freiras, tá? Todas eles são católicos. A Bíblia de Jerusalém é publicada por um deles. E é uma boa tradução também, tá bom? Então existem boas traduções fora do âmbito evangélico, tá? Depois eu vou falar sobre a tradução das Testemunhas de Jeová, que não é uma boa tradução. Número 4. É necessário saber o propósito das traduções que estamos usando. Cada tradução bíblica tem um propósito específico, como eu mencionei há pouco, né? A Bíblia na linguagem de hoje foi lançada em 1988, tem 29 anos, tinha como propósito comunicar ao público brasileiro de forma mais clara. Então, tem gente que critica, tem muita gente criticando as traduções bíblicas na internet, falando até besteira, mas não entende o propósito. Por que existe essa tradução? Cada tradução tem um propósito. Por exemplo, vocês conhecem aquela Bíblia Viva, ou a Nova Bíblia Viva? Bom, é uma paráfrase também, eu tenho ela. E foi o seguinte, um pastor, eu não lembro se ele é pastor, tá? Um irmão em Cristo, lá dos Estados Unidos, tinha uma escadinha de filhos, 6 filhos, tá?
Jane sabe o que é isso. E ele fazia culto com os seus filhos todo dia, culto doméstico. Então, só que tinha um de 9 anos e um de 3 anos, e o entendimento não é o mesmo. E ele começou a parafrasear as cartas de Paulo. Parafrasear é fazer aquelas explicações, né? Então pegava um parágrafo, escrevia para poder ler com as crianças, né? Quando, de repente, ele já tinha terminado de fazer isso com as 13 cartas de Paulo. E aí viu que estava um trabalho bem feito, ele disse, rapaz, eu poderia publicar isso aqui. Tentou publicar nos Estados Unidos na época, né? Século passado, não deu certo, as editoras não quiseram. Aí um amigo dele estava vindo aqui para o Brasil. Aí eles conversando, disseram assim, rapaz, talvez dê certo seu projeto no Brasil. Aí ele fez o Novo Testamento, fez a Bíblia toda e publicou no Brasil a Bíblia Viva, que é uma paráfrase. E qual foi o propósito inicial? Comunicar a palavra para crianças pequenininhas e maiorzinhas. Então esse foi o propósito. E hoje eu leio a Bíblia Viva e muitos outros amigos meus, muitos outros cristãos se beneficiam desse propósito, desse trabalho. Então começou para um culto em casa, tá bom? As crianças entendiam mais. Entendia. Da forma que ele estava. Isso. Porque a gente pega uma Bíblia antiga, como a Revista Corrigida, e diz assim, é mistério que isso aconteça. Quem investiga diz é mistério, só os crentes. E o que significa mistério? Natural, ou seja, Necessário. necessário que aconteça. Não é melhor colocar assim, é necessário que aconteça? É, certeza. Ninguém usa mistério. Número 5, aliás. Há mais de um tipo de tradução bíblica. Existe o tipo de tradução. E aí, depois, quando acabar esse ponto aqui, nós vamos para o intervalo, tá? Existe a tradução por equivalência dinâmica, eu vou explicar, onde a ideia do texto é traduzida, e a tradução de equivalência formal, onde as palavras do texto são traduzidas, compondo assim uma tradução mais literalista, é como traduzir palavra por palavra. Então veja só, tradução por equivalência formal é o seguinte, para eles, para esse grupo de tradutores, quanto mais literal o texto for traduzido, melhor. Então tem um texto lá, em 1 Samuel, que diz assim, Saul foi para a caverna e cobriu os pés. O que será que significa isso? Sem ler o texto, nenhum contexto, não vou explicar, senão vocês vão matar. E cobriu os pés. Ou seja, Deitou-se. Estava com frio, provavelmente. Esse mesmo texto, isso é uma tradução por equivalência formal, traduzido do jeito que está no texto hebraico. A tradução por equivalência dinâmica diz assim, Saul, na mesma ocasião, tá? Mesma passagem. Saul foi para a caverna aliviar o ventre. O que é que ele foi fazer na caverna? Aliviar o ventre? Exatamente. Só que literalmente o texto diz cobrir os pés. Por quê? Se a gente traduzir cobrir os pés, a gente não entende. Então é melhor traduzir conforme está no texto e a gente não entender? Ou é melhor fazer a explicação do que significa? Claro! Então por que o texto diz cobrir os pés? É uma expressão idiomática. Expressão idiomática é aquele tipo de frase que só um grupo usa. Por exemplo, só o nordestino usa a expressão assim, de fé. Como é que eu faço para chegar no sítio do seu João? Aí você está no meio do mato lá do seu carro, aí o camarada diz assim, você vai aqui direto toda a vida, quando você der fé, você chegou no sítio do seu João. Duas expressões, toda a vida, significa até morrer? Não, significa ir direto, sempre. Você não vai entrar você não vai entrar para nenhum lado. Então isso é uma expressão idiomática. Quem está se comunicando ali com aquele homem entendeu o que ele quis. E o que é dar fé? Quando você der fé, você diz, rapaz, como é que você chegou aqui? É quando você se dá conta. Chegou. Então isso é uma expressão idiomática. Naquela época, no Antigo Testamento, tanto homens quanto mulheres usavam uma túnica. Era como se fosse um vestido assim.
Aí existia a túnica masculina e a feminina, tá? Era uma roupa como se fosse um vestido, uma peça só, tá? E ele ficava aqui, um pouco abaixo do joelho, tá? Então, os homens lutavam com esse tipo de roupa. Era assim, não existia calça naquela época. Tem gente que usa a passagem de Deuteronômio, que diz que o homem não deve usar roupa de mulher e a mulher usar roupa de homem, para dizer que a mulher não pode usar calça. Naquela época nem calça existia, meu filho. E hoje em dia existe calça de homem e calça de mulher. Tá? Então a roupa, tanto de homens como de mulheres, era uma túnica, uma roupa só. Quando o camarada sentava para defecar, ele se acocorava, ele tirava a túnica e a túnica cobria os pés. Então naquela época, em Israel, quando o cara dizia assim, vou ali cobrir os pés, significava dizer que ele ia fazer cocô. Agora me diga, é melhor traduzir cobrir os pés ou aliviar o ventre? Aliviar o ventre, né, meu? Para aliviar o nosso cérebro. Entendeu? Então, porque os pés a gente logo imagina que ele está com frio, como Frio, estava muito frio, estava já de noite, essa coisa em Amós 4,6, Deus diz assim: eu vou deixar os seus filhos de dentes limpos. Se o camarada está orando, é um crente, ele está sem dinheiro para ajeitar os dentes. Meu Deus, é tão caro. Aí ele abre essa palavra lá e diz: eu vou deixar você e seus filhos com dentes limpos. Ele pensa, é uma resposta de Deus, Deus vai fazer um milagre. Só que a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: deixarei vocês com fome. Porque dentes limpos lá significava sem comer. Está sem comer, está com dente limpo. Então ficar com dentes limpos naquele contexto não é bom, porque era ficar com fome. Então, vamos fazer. Vocês têm alguma pergunta antes do intervalo? Vamos parar 10 minutinhos, a gente volta, tá bom? Então, irmãos, retomando aqui o raciocínio, nós vamos para o item 6, na página 4, né? Página 4. Uma Bíblia de estudo pode ser encontrada em mais de uma tradução, como é o caso da Bíblia de estudo Almeida, que é encontrada na Revista Atualizada e na Revista Corrigida. Também é a única que eu conheço, tá? É a única Bíblia de estudo que tem em mais de uma tradução, tá bom? Essa Bíblia Almeida, ela é pouco vendida hoje em dia, é muito difícil de alguém encontrar alguém que tem. Eu tinha ela, mas aí eu vendi, eu dei, sei lá, porque eu tenho ela no computador, e aí eu uso mais ela no computador. Mas é muito boa, as notas de rodapé dela são muito boas. Não, é de estudo, é boa, viu? Vale a pena. Ok, número 7. Há muita gente falando mal das traduções em português. Essa semana mesmo eu tive um debate, não foi uma briga não, realmente foi um debate, porque foi todo mundo respeitoso, no Facebook. Aliás, crente adora um bom debate no Facebook, né? Você nunca vê dois advogados discutindo lei no Facebook, dois nutricionistas discutindo dieta, dois engenheiros discutindo cálculo, mas você vê dois crentes discutindo. Né? Eu tive um bom debate sobre isso com alguns irmãos. Um eu sei que mora no Acre, nos conhecemos pela internet, e os outros amigos dele que vieram comentar eu não conheço não, sobre uma tradução que é a Almeida Corrigida e Fiel. Ele disse assim, ele colocou assim: use somente essa versão, essa é a versão pura da palavra de Deus. E eu não concordo de maneira alguma com isso. E aí eu comecei a dizer, não, essa é a pior tradução que eu conheço, inclusive. Aí começamos a conversar, eu disse, olha, se quiser saber mais, veja meu livro. Então, não vou ficar debatendo aqui não. Mas tem gente que fala mal. E aí para ele, esse grupo, nenhuma outra tradução é bacana. Todas as traduções estão adulteradas, né, como eles dizem. Isso que a irmã disse para mim, ela começou com o teologia e disse para ela, sabe que é isso, você está precisando da graça, primeiro vai buscar a graça, depois eu preciso. Pelo contrário, né? A Bíblia tem tantos manuscritos que eles não se contradizem, né?
Nenhuma doutrina fundamental é afetada, mesmo pela abundância de manuscritos que nós encontramos. Vou falar sobre os manuscritos mais tarde. Eu li alguns versículos que eu não achei muito claro, mas assim, e que o nome Bíblia do Jó. Tá. Aí eu assim, sei lá, uma palavreada eu achei um pouco esquisito, aliás, eu não consegui acompanhar não. E aí eu não. Porque assim, tipo assim, esses são mais conhecidos, como aquele que tem 7. Deleita-te no Senhor. Do Senhor, eu não lembro mais o que estava escrito, era completamente diferente. Isso não tinha nada a ver com isso aí. Deleita do Senhor, tal, então, não tinha nada. Tem passagem. Estranho demais. Só a minha Bíblia é diferente um pouco da tradução, mas a mesma coisa, mas tem um pouco diferente, mesmo sendo um pouco diferente, mas tem umas que é muito totalmente. Você olha e não tem condição de ser a mesma coisa que eu falei. A minha, eu acho que na minha igreja, acho que você dá uns 3, 5 pessoas que tem a mesma versão. Ou seja, quando eu estou lendo, alguém está lendo no altar, não é a mesma. Eu gosto de acompanhar, não, porque essa tradição aqui é muito mais formal, né? Para mim é muito formal. E a das outras é mais, vamos dizer assim, formal, né? Um pouquinho mais. E aí eu estou escutando, eu vejo a Bíblia, eu acho melhor fechar a Bíblia, escutar do que ficar tentando ler na minha, porque fica muito difícil de acompanhar. Quando o pastor diz assim, mesmo nas suas versões, vamos ler todo mundo junto. Eu nunca leio. Tem que ser um ler de um jeito, outro ler de outro. Eu só leio quando ela está projetada ou quando ela está impressa, assim. Está todo mundo lendo a mesma versão. Eu deixo os irmãos lerem, mas eu, quando estou dirigindo o culto, nunca peço para fazer isso. E quando pedem, eu nunca leio. Porque fica uma torre de Babel, né? Como é? Aquela reformada que apareceu na reforma da Gaúcha. Não, é o Bíblia de Estudo da Reforma. Eu não sei qual é a versão, mas é só as notas que são sobre a reforma, né? Não é a tradução não. Então vamos ter cuidado com que as pessoas falam sobre as traduções em português, sobretudo na internet, tá bom? Número 8. Há inúmeras vantagens em termos muitas traduções em nosso idioma. Por exemplo, o que eu não entendo numa tradução, posso entender na outra. Dura serviço, vou para outra e entendo que é coração duro ou pessoa desobediente. Essa é uma vantagem. Outra vantagem é que eu posso explicar a Bíblia para outras pessoas que não entendem a linguagem erudita. Por exemplo, a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, enquanto a versão de Almeida tem 12 mil tipos de palavras, 12 mil vocábulos, a NTLH tem 4 mil. Então é mais fácil de ler. Para evangelizar é melhor com ela. Tá? Há muitas vantagens. Nós temos mais de uma tradução. Nossa, tem línguas que não tem nenhuma tradução. Nós temos inúmeras traduções. Em casa ou na internet, né? Aplicativo no celular. Você não sabe qual baixar, né? Você não sabe qual escolha. A minha, Qual eu escolher. achei que o celular Não, não sei. ele não é NVI. É uma pregar, não sei se você já viu, uma pregar Não vê não. eu achei que o celular é muito boa, assim, é uma e você tem qualquer coisa, você digita lá e a pessoa fica imaginando. Muito boa. Ela acha o texto. Acho. Bom, Muito boa mesmo. ninguém mais hoje em dia tem concordância bíblica não. Tanto é que as Bíblias de hoje não vem com concordância bíblica. A gente nem olha, não precisa, bota na internet. Eu não achei, não. Mas eu só Tem, mas você usa concordância impressa ou digital? É? Então você é uma das raras pessoas, viu? Eu sei que você digital. sempre quando eu estou lendo a série, eu vou botar uns 4. O que eu tiver em casa, eu boto perto. Aí eu fico lendo uma, lendo a outra, o mesmo texto está. Eu tenho Tentar focar minha mesmo. irmã, ela tem uma da Estudo da Mulher que Ora, parece que é isso. Sei.
E você tinha da mulher que não ora? Não, eu não tinha Bíblia de estudo. E eu fui procurar uma Bíblia de estudo. Eu achei essa Bíblia lá no fundo do armário da minha irmã, que ela estava aqui, mas ela esqueceu da Bíblia. Peguei a Bíblia e disse, ei, tu não está aqui não, eu vou usar a tua Bíblia, tá? Eu comecei a usar, eu estava com essa Bíblia aqui do lado, aí eu comecei a estudar. Eu lia essa, a Bíblia dela, e começava a entender. Só que depois, quando eu peguei a Shed, aí eu comecei a ler com as três. Depois eu peguei que eu tirei a Bíblia agora, porque eu não podia vir. Porque você não é mulher. Ok. Alguma pergunta então, baseada nisso aqui? Então vamos ver as principais traduções bíblicas do mundo, tá? Eu coloquei algumas, por exemplo, a Septuaginta da Vulgata, eu não coloquei praticamente nada aí, eu vou explicar. Septuaginta ou L maiúsculo XX. Não, LXX. Maiúsculo, tudo maiúsculo. Que é 70 em algarismo romano, né? Então às vezes tem. Vai para escrever? Aí. Sim, no mais recente, né? Tem. Coloquei. Aí a Septuaginta é a versão grega dos 70 ou 72 anciãos, 72 tradutores. É a primeira tradução bíblica da história, a Septuaginta, tá bom? É uma tradução do Antigo Testamento para o grego. Por volta do ano 200 a.C. É o Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi em hebraico era mais? Não, do Novo não, do Antigo Testamento para a língua grega. Essa era a versão que os apóstolos e Jesus mais usavam. Às vezes você está lendo uma Bíblia de estudo, num livro, aí diz assim, a LXX, aí você já sabe que é a Septuaginta. Tá bom? Ela está disponível na internet e tal. Essa correção. É, do Antigo Testamento. Não, está em grego. Está em grego. Septuaginta está em grego. Não, estou dizendo, se você quiser ver como é, ela é em grego, tá bom? Ela é em grego ainda? Sim, em grego. Que é o original. Não, ela é o nome da tradução, ela foi traduzida para o grego, não para o português. Mas a gente vai conseguir entender. Não, mas eu estou dizendo que foi a primeira tradução, não foi a primeira para a nossa língua. O quê? Tem a coração, né? Pode passar ela. Pode, eu acho que pode. Agita e. Porque vai ser as ordens uma mesma, começando Gênesis. Sim, sim. Aí tu não consegue pesquisar sobre ela, a gente bota a Septuaginta. Do jeito que está aí. Do jeito que é. Depois de um tempo, veio a Vulgata Latina. A Vulgata Latina é a Bíblia toda traduzida para o latim. E Vulgata, porque era para o latim do povão, o latim vulgar, vamos dizer assim. Por exemplo, mas não era Vulgata profano não, era Vulgata do povão. Digamos que o nome do cara seja, eu conheço um camarada que chama Temístocles, é o nome de um filósofo grego. Temístocles. O nome que a gente chama ele é Temi. Então alguém poderia dizer Temístocles, vulgo Temi. Vulgo quer dizer popularmente conhecido como. Tá bom? Então, a Vulgata Latina é a tradução oficial da Igreja Católica. Eles utilizam a Vulgata Latina. Eles dizem que essa é a Bíblia oficial. Por isso que as missas, até 1970 e pouco, é no latim, no mundo todo. E com o padre de costas para a igreja. Tá? Então o padre ensinava o povo a decorar, porque a missa o padre fala e o povo responde, né? Ele está no meio de nós, o Senhor está conosco, e por aí vai, né? Tem Bíblia católica, eu tenho uma Bíblia lá em casa que ensina a missa, tá? Então o padre ficava de costas para o povo,
repetindo uma série de coisas em latim, toda vez era a mesma ladainha. Ladainha, inclusive, vem disso, tá bom? Quando alguém fala muita coisa sem repetir, a gente rapaz, ficou naquela mesma ladainha. Vem do catolicismo essa palavra, tá? E o povo repetia, mesmo sem entender nada. Só que aí os crentes começaram a crescer no Brasil. E veio a ordem do Vaticano de acabar com isso. Porque o povo ia para a igreja evangélica, lia a Bíblia em português e escutava a pregação do pastor, a explicação do texto. O padre não fazia nada disso. E aí colocou-se a homilia também na missa, né? Que é a pregação. O padre faz uma pequena pregação. Vamos ler o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas são as principais traduções bíblicas do mundo, tá? Septuaginta e a Vulgata. No Brasil, primeiro que João Ferreira de Almeida, que eu digo aí Almeida, traduziu todo o Novo Testamento. Em seguida iniciou o trabalho de tradução do Antigo Testamento em textos alternados, ou seja, ele não traduziu na sequência, né? Ele traduziu o Novo Testamento, depois ele traduziu o Antigo, de Gênesis até Ezequiel 48, 21. E ele morreu quando traduziu isso aí, não deu tempo de traduzir o resto. Então, do finalzinho de Ezequiel até Malaquias, foi outra pessoa que traduziu, que foi o discípulo dele, é o nome desse camarada aí, um holandês, Johannes op den Akker. Johannes op den Akker era um pastor, discípulo de João Ferreira de Almeida, traduziu o restante, e essa tradução saiu aí no ano de 1694. Aí ele diz: mas a obra de tradução da primeira Bíblia para a língua portuguesa durou 106 anos. No começo, porque houve muito percalço aí, até 1645, e até a sua conclusão total 1751, tá? Eu acho que o Denac nem era mais vivo. É porque João Ferreira de Almeida traduziu, eu acho que foi só o Novo Testamento, ele mandou para ser revisado. Ele aos 16 anos se converteu, ele era português, lá da Ilha da Madeira, acho que é o mesmo lugar de onde veio o Cristiano Ronaldo, né? Da Ilha da Madeira. E ele foi, aos 16 anos ele já era poliglota, já falava várias línguas. E ele começou a tradução. Logo depois de se converter, ele começou a traduzir a Bíblia para o português, que na época não havia. Só que ele, como terminou muito jovem, ele mandou para a liderança da igreja, o pessoal não deu nem bola. E acabou se perdendo aquele trabalho dele. Aí ele teve que fazer de novo. Depois ele começou a traduzir o Antigo Testamento. Depois, aí ele morre. Aí vem esse cara, Johannes op den Akker, termina o trabalho. Mas até a publicação, meu amigo, foi 1751, século XVIII. Então, era uma época sem computador, sem máquina de datilografia, entendeu? Tudo manual, tudo muito complicado. Vai o texto para cá, vai para lá, não dá para mandar pelo Word, pelo WhatsApp, né? Como a gente troca arquivo hoje. Então a gente não está acostumado àquela velocidade lenta, né? Dessa época aqui. Mas foi assim, e graças a Deus. Uma coisa interessante sobre João Ferreira de Almeida é que nas primeiras Bíblias em português dizia assim: tradução do padre João Ferreira de Almeida. Mas ele nunca foi padre católico, nunca foi. Então de onde vem essa história de João Ferreira de Almeida ser padre? Esse termo padre não deveria ter sido colocado na Bíblia em português, lá na de João Ferreira, porque padre lá na Batávia, onde ele trabalhava, era o nome que os crentes davam para o pastor. Ele é o nosso padre na fé. Então ele nunca foi padre católico, ele se converteu aos 16 anos. Então padre lá é uma coisa, padre aqui é outra. Então daí o pessoal diz: esse cara traduziu é um ex-padre, né? Não, nunca foi padre. Depois de alguns anos, um padre católico, Figueiredo, acho que é João Figueiredo, eu trago detalhes sobre ele no livro, fez a tradução, a primeira tradução católica da Bíblia em português, tá bom? Mas João Ferreira de Almeida é o primeiro tradutor para a Bíblia em português, tá? Outra questão aqui, na nossa Bíblia tem, né? Por exemplo, essa aqui tem
O nome dessa tradução, Bíblia Sagrada Almeida século 21. Está pequenininho aqui, acho que não dá para vocês verem. Aí diz aqui: edição revisada e atualizada com novo acordo ortográfico e referências cruzadas. Ok, mas essa tradução aqui e a tradução que vocês têm aí não foi feita por João Ferreira. É o nome da tradução que é o nome dele, porque ele viveu no século 17. Se a gente tivesse dando uma Bíblia do século 17, a gente não entenderia. Então é o nome da tradução que é o nome dele. Não quer dizer que foi ele que traduziu essa aqui, não. Ele traduziu aquela da época dele. E essa daqui segue a mesma linha. Tá bom? Nossa. Isso meio que mexe com a cabeça da pessoa, né? Passa assim para não. Você acha que tem como conseguir, pastor, uma tradução dessa de João Ferreira? Eles estão vendendo, a Sociedade Bíblica está vendendo a tradução de 1910, que é a mais antiga que eles estão vendendo, né? Acho que em museu e sebo você pode encontrar, mas é muito caro. Era só para ter curiosidade de ver. Acho que até escrita não, né? Não, já tinha a imprensa. A imprensa é do século XV, é de 1450. A máquina De imprimir, né? Século XV, era foi feito século XVI. Essa aqui 17, já estava. Tá? Então, irmãos, deixa eu falar só sobre o ponto 4.3 para a gente encerrar por hoje, tá? Tradução versus paráfrase. Eu já falei bastante sobre isso. Uma tradução é quando um grupo de tradutores ou um tradutor só pega o texto na língua original e traduz para a sua língua, a língua receptora. Uma paráfrase é quando eles fazem algumas explicações. Tá bom? Como eu já falei, Jesus chorou. É uma tradução. Lá de João 11, né? Quando alguém diz assim, Jesus ficou tão triste ao ponto de chorar. É uma paráfrase. Tá bom? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É uma tradução. Quando alguém diz assim, o Senhor é o nosso pastor e sempre vai cuidar de nós, é uma paráfrase, porque tem palavras para explicar. Então as paráfrases em português são nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, para anotar? NTLH, Tradução. paráfrase. Paráfrase. NTLH, Bíblia Viva, ou a nova Bíblia Viva, né? Tem uma paráfrase chamada A Mensagem, ela não ficou muito popular não. A Mensagem, essas são as principais paráfrases em português. Tá bom? Se quiserem dar uma olhada, tem na internet. Mas eu vou até sempre que ele Ela tem na internet, as outras eu não tenho certeza, tá? a Bíblia tem também. Tem? Então, nós vamos ficar aqui no conteúdo hoje, tá bom? Deus deu alguma pergunta? Deus deu uma boa semana a todos.